Fala pessoal, tudo bem? Preparados aí para nossa terceira aula da nossa disciplina de controle e qualidade no processo agroindustrial? Nessa aula a gente vai dar um enfoque para a espécie bovina, ou seja, a gente vai tratar do abate de bovinos, desde a saída lá da fazenda do animal, pelo transporte dele, até a chegada do frigorífico e então o fluxograma de abate, da insensibilização até a saída da expedição para o comércio atacado ou varejo. A gente vai estar passando de forma detalhada, algumas coisas eu vou estar passando o slide e comentando, não vou estar me prendendo muito em cima do slide. Se vocês tiverem um interesse maior, então vocês dão um pause e lê o slide com calma, mas a intenção aqui então é passarem para vocês então essa noção de como que é então o abate bovino. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então em relação ao abate de bovinos, a gente pode começar falando do fluxograma de abate e mostrando de forma geral como é que é de ponta a ponta, iniciando pelo transporte dos animais, com a retirada deles da fazenda. Então eles vão ser recepcionados no frigorífico, onde eles vão ficar em currais, recuperando então aquele estresse sofrido pelo transporte até serem encaminhados então para o abate, onde sofrem um banho de aspersão antes de entrar na insensibilização. Insensibilizado, esse animal ele vai cair na área de vômito, que é uma área onde ele vai ser içado pela pata traseira para ser erguido e então encaminhado para a sangria, onde ele vai ser sangrado e vai ficar por 3 minutos na canaleta até o completo escoamento do sangue da carcaça desse animal, certo? Então ele vai seguir para a evisceração, depois para a inspeção, onde vai ter a retirada dos órgãos torácicos e abdominais. Essa carcaça então ela vai ser dividida, os órgãos vão ser inspecionados, e aí vai passar por uma toalete, que seria uma limpeza daquelas partes de algum hematoma, de alguma gordura indesejável na carcaça, para então ela ser lavada e ser encaminhada para o resfriamento, onde vai ficar por 24 horas para que então esse músculo seja convertido em carne. Depois dessas 24 horas, então, ela pode ser encaminhada para a desossa, onde vai sofrer a embalagem e pode ser encaminhada então para a expedição e transporte. Aqui então uma foto aérea de um frigorífico, apenas para vocês terem uma noção do tamanho de um estabelecimento, de um estabelecimento de grande porte, ou seja, é muito grande, muitos funcionários trabalhando ali. Então a gente pode ver nesse slide o embarque dos animais da fazenda entrando no caminhão. Então a gente vê a rampa, um animal por vez subindo, né? É uma fase que o animal aí ele pode ter bastante injúrias batendo o flanco ali na hora de entrar na porta do caminhão. Isso daí acaba causando hematoma e isso daí vai ser retirado ali no frigorífico, sendo carne perdida, certo? Prejuízo então para o pecuarista. Aqui o transporte, você pode ver os caminhões, muitas vezes eles pegam estradas precárias, quando está chovendo, estradas de terra esburacadas, então o animal acaba sofrendo com isso também. O desembarque dos animais no frigorífico, então eles descendo, você vê que a rampa tem ali algumas madeiras sobrepostas, que é para caso o animal escorregue ele ter onde fixar a pata, ele não sofrer uma queda. E aí, quando chega no frigorífico, é onde a gente tem a divisão dos animais nos currais, certo? Eles não devem ser misturados com lotes de bois de raças diferentes, de propriedades diferentes, boi mocho com boi com chifre. Por quê? Porque eles vão querer estabelecer uma nova hierarquia e vai acabar havendo conflito entre esses lotes e gerando prejuízos tanto no couro do animal, quanto na carne, quanto no estresse, né, que repercute na qualidade da carne. Nessa fase é onde a gente vai fazer a inspeção antimorte,
onde o veterinário vai observar se existe alguma doença anormal, uma doença infectocontagiosa, que o animal deva ser examinado de forma separada, e ele vai verificar o boletim sanitário, o GTA, ver se está tudo de acordo, para então ser liberado para o abate. E o exame pós-morte, que vai ser já dentro do frigorífico, que é quando o animal já está morto, e aí então as vísceras são expostas e cada víscera separadamente ela sofre uma inspeção procurando determinados tipos de doença. Dentro do frigorífico a gente tem a área suja e a área limpa. São duas áreas que não podem se misturar. Quem trabalha em uma não vai para outra. Por quê? Porque pode acontecer contaminação cruzada. A área suja compreende da sangria até a esfola e a área limpa da evisceração em diante. Então, voltando para a recepção dos animais, vai haver o descarregamento, que deve ser o mais breve e com o mínimo de estresse possível, a inspeção dos animais na plataforma, com a conferência da GTA, que é a guia de trânsito, da nota fiscal e do boletim sanitário, observando se o lote teve alguma doença, o que eles tomaram de vacina, de medicamento, se foi respeitado o período de carência. Bom, em relação à legislação brasileira, a administração dos estabelecimentos deve tomar medidas adequadas no sentido de serem evitados maus tratos aos animais, assim como é proibido no desembarque ou movimentação de animais o uso de instrumentos pontiagudos ou de quaisquer outros que possam lesar o couro ou musculatura do animal. Então é proibido você cutucar ele com pedaços de ferro, pedaços de pau, de farpa, entendeu? Existem as maneiras corretas de você estar tocando esse animal. Então a gente vai ter 3 currais. O primeiro, que é o curral de chegada e seleção, onde é feito o recebimento, a apartação e a formação dos lotes. O segundo, que é um curral de observação, que é caso no exame antemorte seja detectado alguma doença, esse animal então ele vai ser separado para o curral de observação para então sofrer outros exames pelo veterinário. E o curral de matança, que é já os animais aptos para o abate, eles vão sendo direcionados então para o curral de matança previamente a serem encaminhados para o abate, propriamente dito. Então os currais eles devem proporcionar os conceitos das 5 liberdades, né? Eles devem ter água suficiente para os animais beberem, aspersão de água em dias com muito calor e pouca umidade, presença de sombra para proteção de sol, proteção de chuva, currais cobertos, fácil acesso ao bebedouro, certo? Minimizando a desidratação desses animais. Eles só vão ficar em jejum alimentar, que como eu disse anteriormente, o jejum alimentar serve para não haver rompimento das vísceras na hora do abate. Aqui então é uma foto ilustrando aqui a aspersão de água em dias muito quentes para os animais. Currais de matança, como eu disse então, vai ser onde vão receber os animais aptos para matança. Devem possuir 2 porteiras, uma de entrada e uma de saída, afastado 80 metros das dependências onde se elaboram os produtos comestíveis. Então ele é bem afastado então da sala de matança, por exemplo. Os bebedouros, a água ela deve ser então uma água com renovação constante. Devem ser coxas de alvenaria e a legislação prevê que 20% dos animais bebam água simultaneamente. Ou seja, 20% dos animais que estiverem no curral, eles devem ter bebedouros suficientes para esses animais beberem a água. Então aqui um curral vazio, já limpo, esperando para receber então os bovinos para o abate do dia seguinte. E aqui então é de manhãzinha o médico veterinário fazendo a inspeção antemorte antes de se iniciar o abate. Currais de matança ainda é realizado descanso, jejum e dieta hídrica. Descanso para quê? Como eu disse, um animal estressado ele repercute na qualidade da carne. Então esse descanso serve para o animal recuperar suas energias que ele gastou durante o transporte, ou seja, ele se estressou,
queimou glicogênio, transformou em glicose, liberando ácido lático, e isso repercute no pH final da carne, certo? Uma carne acidificada, ela vai ser uma carne DFD, escura, firme e seca, e ela vai ter um menor tempo de prateleira. O jejum e a dieta hídrica, então, ele vai facilitar a esfola, diminuindo a contaminação da carcaça por uma eventual ruptura. E então, assim, por isso que é realizado o jejum alimentar, mas continuando com a dieta hídrica. Quando um animal ele chega doente ou com alguma lesão, alguma fratura, ele vai ser encaminhado para o abate de emergência. Normalmente são animais doentes, agonizantes, com fraturas, contusão generalizada, hemorragia, hipo ou hipertermia, decúbito forçado, o animal não quer se levantar, sintomas nervosos e outros estados. E a gente tem dois tipos de matança de emergência. Temos a matança de emergência imediata e a imediata. A imediata é uma matança de emergência onde você vê que o animal ele já está sofrendo, agonizando, ou seja, não dá para esperar esse animal acabar a matança geral para ele ser encaminhado para a matança. Então é necessário que esse animal seja insensibilizado e morto o mais breve possível. Então é o sacrifício a qualquer momento de animais incapacitados de locomoção, acidentados, contundidos, com ou sem fraturas e que não apresente alteração de temperatura ou qualquer sinal de impossibilidade de abate, ou seja, ele está apto ao consumo. Um animal com uma perna quebrada, a carne dele vai estar apta para o consumo humano. Então aqui, um animal com uma fratura da perna traseira, então esse animal tem que ser abatido imediatamente, porque ele está sofrendo. Então a gente tem que encurtar esse sofrimento o mais rápido possível. Para isso a gente tem então a pistola de insensibilização portátil, que você pode levar para qualquer lugar. Então você insensibiliza o animal e depois com um carrinho você encaminha ele para ser sangrado e esfolado e seguir com os outros procedimentos do abate. Já a matança de emergência imediata é quando aquele animal está doente, possui alguma doença, por exemplo, que seja prejudicial a abater esse animal junto com os outros. Então, a gente faz a matança de emergência imediata, a gente espera acabar o abate do dia, e então esses animais são encaminhados para ser realizado esse abate final desse lote. Então é a matança de animais doentes ou suspeitos, mas que apresentem condições de aguardar o abate comum, ficando para o final da matança. Com isso, ele não vai promover nenhum tipo de contaminação cruzada entre os lotes. Se você abater esse lote no início do abate, os outros lotes vão poder ter uma contaminação cruzada com essa doença que o animal, porventura, estava sofrendo. Então os animais podem esperar. Aqui é a condução dos animais então do curral de abate, curral de matança, pro frigorífico para serem abatidos. Normalmente o caminho deles ele é em forma circular, porque dessa forma ele não consegue ver o fundo. Então nunca ocorre o risco do bovino parar e com isso atrasar todo o abate. Se é um corredor reto, ele vê o final, ele tende a parar, né? O comportamento natural do bovino. Então por isso que eles são circulares dessa forma. E nesse caminho, o ideal é evitar qualquer tipo de objeto que possa causar distração do animal, um boné, um reflexo, uma poça d'água, porque tudo isso vai influenciar então no seu locomover. Nesse caminho então é realizado um banho de aspersão. Essa aspersão é sob água hiperclorada e sob pressão, é uma água com 3 atmosfera de pressão por 5 minutos e com 5 ppm de hipercloração. Serve para quê? Primeiramente, para dar uma limpada no couro do animal. Esse animal ele
tá todo empoeirado, se você bater no flanco dele, vai subir poeira para cima. E isso dentro da sala de matança pode deixar uma contaminação no ar muito grande, promovendo contaminações cruzadas. Então, com isso, o couro do animal úmido ele vai segurar toda essa poeira e vai facilitar também a esfolagem. Então, os objetivos: primeiramente, reduzir sujidades, detritos, impurezas e fezes. Reduzir cargas contaminantes superficiais, garantindo uma esfola mais higiênica. E também o banho de aspersão serve para promover uma vasoconstricção periférica e vasodilatação interna, acalmando os animais e facilitando a sangria. Então aqui uma foto para ilustrar o banho de aspersão. Aqui é o caminho então dos animais dos currais, passando pelo banho de aspersão, e a seringa. A seringa, ocorre o afunilamento do caminho dos animais, onde só irá passar um animal por vez. Então eles vão começar a caminhar em fila indiana. Aqui então é a higienização dos caminhões, só para lembrar que depois de descarregados os animais, o caminhão ele sofre uma lavagem com água hiperclorada para então ir buscar mais animais. Essa higienização ocorre dentro do próprio frigorífico, deve ter um local ali para que a lavagem seja feita. Então os animais passaram pela seringa e vão ser encaminhados para a insensibilização, que em bovinos é através do martelo pneumático, onde a gente traça uma linha imaginária do chifre até os olhos, e a intersecção dessas duas linhas vai ser o ponto onde o tiro deve ser dado, para causar a insensibilização do animal. Então aqui uma ilustração do local correto do tiro. Aqui é a pistola de dardo cativo penetrante, é aquela que penetra no crânio do animal. Uma foto para ilustrar. Aqui é só para ilustrar a linha de inspeção da cabeça no frigorífico. A gente consegue ver o tiro da onde foi que o martelo, a pistola de dardo cativo penetrou na cabeça do animal. Aqui então é o martelo pneumático, é aquele que não tem a perfuração, é só a pancada. E a marreta, que já está proibida desde o final do século passado. Então é proibido, se você pegar um frigorífico utilizando uma marreta, esse frigorífico ele está cometendo um ato contra a legislação, deve ser denunciado, contra maus tratos, enfim. Então depois de insensibilizado, o animal cai na área de vômito, onde ele vai então, chama área de vômito porque muitas vezes o animal regurgita. Então ele vai ser içado pela pata traseira, vai sofrer uma lavagem e vai ser encaminhado então para sangria. Então aqui é só mais um slide para ilustrar a área de vômito, Então o animal ele é insensibilizado e ele cai e desliza por essa grade de ferro. Então aí ele vai ser içado, vai sofrer uma lavagem e vai ser encaminhado então para a sangria. A sangria ela é realizada primeiramente pela abertura da barbela com uma faca, e com outra faca então se faz o corte dos grandes vasos, que é a artéria carótida e as veias jugulares. Então é feita essa troca de faca para não haver contaminação do couro da parte externa com a parte interna. Enquanto uma faca é usada, a outra fica no esterilizador com água a 85 graus Celsius. A sangria é eficiente quando cerca de 60% do volume total do sangue é removido da carcaça, e esse restante ele fica retido entre músculos e vísceras. Aqui então uma ilustração da onde a faca penetra, é importante o treinamento do sangrador. Com uma faca ele corta a barbela e com a outra ele pega os grandes vasos, a artéria carótida e a veia jugular. Aqui também uma ilustração, uma foto na verdade, o funcionário então segurando para cortar a barbela e abrir para facilitar então a chegada aos grandes vasos.
Aqui também mais uma foto para ilustrar. E depois então o bovino segue por essa canaleta, onde o sangue vai ficar sendo recolhido. Depois ele pode ser armazenado em alguma caixa d'água e vendido para alguma empresa, para produção de tinta, enfim, tem uma série de usos que o sangue pode ser direcionado. E nesse tempo o bovino fica por 3 minutos então sangrando, para esse escoamento ser adequado e escoar o máximo de sangue possível, e só então é que se pode fazer qualquer outro procedimento com a carcaça, que segue então pela nória. Bom, então, na sangria a gente tem uma foto aqui à direita ilustrando a canaleta de sangria, onde o sangue é recolhido, aqui na de baixo escoando bastante sangue do animal. E a legislação preconiza que entre o atordoamento e os cortes dos grandes vasos não possa exceder 1 minuto, ou seja, depois desse tempo o animal ele pode começar a voltar a ter consciência, então não pode ultrapassar 60 segundos entre a insensibilização e a sangria. Bom, o uso das 2 facas eu já comentei, uma para cortar a barbela e outra para cortar os grandes vasos. Esse tempo de sangria também deve ser de 3 minutos, como já comentado, para escoar o máximo de sangue possível do animal. Esse sangue pode ter então diversos destinos, dentre eles também o uso na farinha de sangue, que serve para fazer ração animal. Então o bovino segue pelo fluxograma de abate, né? Ele passa pela esfola, é um ponto crítico de controle a esfola, por quê? Porque pode haver contato da parte externa do couro, que é bem sujo e contaminado, com a parte interna, que é uma parte limpa da carcaça. Então por isso é importante o treinamento de um funcionário e que o couro nunca toque a parte interna da carcaça. Esse couro então ele vai ser encaminhado para a indústria de curtume e a carcaça segue adiante pela nória, seguindo o processo de abate. Aqui é o maquinário em que faz a retirada do couro. Na verdade eles tiram a parte de cima e eles vão esfolando até que chega um ponto em que essa máquina puxa o couro e ele sai inteirinho até a parte da cabeça. É uma corrente que puxa através de uma roldana. Então é uma força bem grande que é aplicada ali para a retirada do couro do animal. Então funcionários treinados, e então a carcaça segue adiante. Passa pela esfola, a ablação dos chifres, a liberação e a oclusão do reto. Então o reto ele é amarrado para que não extravase nenhum conteúdo fecal na carcaça. Aí ocorre a desarticulação da cabeça, a liberação e oclusão do esôfago, também igualmente ao reto, para que não extravase nenhum conteúdo do estômago, do rumen, né, do animal para fora, para a carcaça. Aí acontece a retirada da cabeça, a lavagem das cabeças. Aqui é uma foto da inspeção, onde depois de que a cabeça é retirada, ela é enganchada e ela segue junto com a carcaça dela até o resto do abate, para caso haja algum problema patológico que a carcaça tenha que ser desviada ao departamento de inspeção final. Então ela segue ali junto com o resto da carcaça e com as vísceras. Antes de ser destacada do corpo, deve ser marcado um número para facilitar a identificação com a carcaça, procedendo assim o mesmo com as vísceras. Caso haja um problema no conjunto, o conjunto todo então ele é desviado para uma inspeção mais acurada lá no departamento de inspeção final. Então a carcaça ela está seguindo ao lado da cabeça e ela vai sofrer evisceração, tanto das vísceras abdominais quanto das vísceras torácicas. Então vai ter a abertura da cavidade torácica, abdominal e pélvica para a retirada dessas vísceras. Depois que retirou as vísceras, elas vão seguir para a inspeção pós-morte por funcionários treinados, e a carcaça então ela vai ser serrada ao meio, onde vão ser divididas em 2 meia carcaças.
ocorre a excreção dos órgãos da cavidade pélvica e das torácicas. Apenas o rim ele é mantido na carcaça, porque a legislação diz que o rim deve permanecer preso. Então ele continua ali, a inspeção é feita na própria carcaça. Então nesse momento, se tiver caso de fêmeas que estejam prenhas, é retirado então o útero dessa vaca e é encaminhado para o setor de neonato. Lá no setor de neonato eles vão tirar o sangue do bezerro, que acaba sendo vendido para pesquisa, e o resto é direcionado para graxaria, para fazer farinha de carne e osso. Então retirou o trato gastrointestinal, que é o intestino, o estômago, pâncreas, baço e bexiga, cai numa mesa de inspeção para ser inspecionado, retira-se o fígado, os pulmões, o coração simultaneamente, e esses órgãos então eles vão ser inspecionados, como vocês podem ver aí pela foto. Cada víscera vai então identificar um certo tipo de doença. Por exemplo, cisticercose é muito encontrado no coração, no esôfago. A tuberculose ela é localizada principalmente nos linfonodos, e assim cada víscera ela serve de histórico para ver se esse animal ele é apto ou não ao consumo humano. Essa parte da inspeção ela é chamada de inspeção pós-mortem. A gente tem a antemorte, que é aquela nos currais, e essa aqui é a pós-mortem. Então vão ser o exame de todos os órgãos e tecidos, através da palpação, abertura de gânglios com a faca, corte dos parênquimas dos órgãos, visualização, odor. Então tudo isso vai servir para você fazer uma boa inspeção. Toda a carcaça, partes delas e órgãos com lesões ou anormalidades que possam torná-los impróprios para o consumo devem ser assinalados pela Inspeção Federal e conduzidos ao DIF, que é o Departamento de Inspeção Federal, onde serão julgados após um exame completo. Ou seja, naquela inspeção que a gente viu das vísceras, caso haja uma anormalidade, então todo o conjunto é desviado para o departamento de inspeção final, onde dali será feito um exame mais minucioso e ali vai ser dado o destino adequado para cada carcaça. O departamento de inspeção final então é uma inspeção mais detalhada, e aí o destino da carcaça vai poder ser diversos, dentre eles a condenação total ou parcial, tratamento pelo frio, o tratamento pelo calor, o encaminhamento para se fazer salsicha. Então tudo isso vai ser analisado no DIF, que é o Departamento de Inspeção Final, para ser dado o melhor destino adequado para aquela carcaça. Caso a carcaça não seja desviada para o DIF, então ela segue adiante no processo de abate. Aqui então é a serragem das minhas carcaças logo após a evisceração. Aí depois passa por uma toalete, onde é feita uma limpeza de um possível hematoma, algum abscesso devido a uma vacinação de febre aftosa, uma gordura anormal. Enfim, ali é feito então esse processo de limpeza, chamado de toalete, então, e a carcaça é levada então para uma lavagem final. Primeiramente ela é pesada e depois ela é encaminhada por uma lavagem para então seguir para o resfriamento. No resfriamento, essas carcaças ficarão em câmaras por 24 horas com uma temperatura de 1 a 4 graus. E isso vai servir porque nesse período a carcaça ainda possui glicogênio para ser quebrado, então ocorre diversas reações enzimáticas dentro da carcaça que acaba sofrendo transformações, transformando então esse músculo na carne propriamente dita. Esse período é chamado de rigor mortis. Nessas câmaras a umidade relativa do ar deve ser de 85 a 95% e a velocidade do ar deve estar entre 0,3 e 1 metro por segundo, pois essa velocidade do ar ela facilita a propagação do frio dentro da câmara.
Depois disso, então, ela pode ser encaminhada para desossa, sofrer uma embalagem e depois ir para a expedição, ou então ela pode diretamente ir para a expedição de forma como as meias carcaças, ou então cortadas em traseiro, dianteiro e ponta de agulha. Feito isso, então, pode ser encaminhado para os açougues e para o mercado, tanto atacado quanto varejo.